Salve nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui um corte do programa ESPN FC falando sobre a polêmica do dia, Gabigol. É isso mesmo, galera. No final do vídeo aqui eu vou esculachar, vou esculhambar geral. Porque é o seguinte, o Flamengo é maior do que todos, do que tudo e do que todos. Ninguém é maior que o Flamengo. O Flamengo não precisa se rastejar para nenhum jogador. Beleza? Então, vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo, vamos ver aqui o que os comentaristas vão falar deste caso polêmico, né, cara? Dessa entrevista do Júnior Pedroso aí, o empresário do Gabigol. Do Gabriel. Verdade seja dita, desta vez o Gabriel não se pronunciou, não fez nada para que essa polêmica surgisse, mas é sabido há algum tempo que a renovação de contrato dele com o Flamengo não tem sido fácil. O Landim foi no podcast Fala João Guilherme, do nosso amigo, e a gente vai mostrar agora para você um trecho dessa entrevista cedida gentilmente pelo João pra gente aqui no clube. Saudade, João. É uma discussão que a gente vem tendo com ele já há algum tempo. E ela envolve basicamente duas coisas, né? O valor do contrato e também o prazo do contrato. E eu acho que isso é fruto, vamos dizer assim, do momento que a gente está vivendo. A gente já procurou o Gabriel, fez uma oferta para ele e essa oferta talvez não atenda, vamos dizer assim, aos interesses dele e se não atender, o caminho natural dele vai ser quando chegar ao final do ano, ele tiver o passe livre, ele poder escolher para onde ele vai. Se ele tiver alguma oferta melhor, ele vai poder ir. A partir do dia 1º de julho, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Ele vai ter que jogar mais 6 meses, mas ele assina um pré-contrato com qualquer outro clube. Faltam poucos dias para ele poder assinar um pré-contrato, inclusive. Mas, assim, o que ele tinha de expectativa em cima de valores e de prazo de contrato, o Flamengo não aceitou. Entendi. E fez uma outra proposta que agora depende dele. Depende dele. Bom, e aí a gente está vendo também a declaração do empresário do Gabriel, né? Essa entrevista ficou pública e ele, descontente com o que viu e ouviu do presidente Rodolfo Landim, disse o seguinte: nunca imaginamos que o Flamengo iria propor 1 ano de contrato. Óbvio que na hora ele negou e resolvemos daqui para frente começar a trabalhar a saída dele do Flamengo. A gente tem algum outro trecho? Tem um outro trecho destacado dizendo que está muito claro que o Flamengo não tem interesse na renovação do Gabigol. Acho que tem muita coisa para a gente ponderar e olhar nesse assunto, né? Eu concordo com o Júnior, de fato... Cara, peraí, que moral que o empresário do Gabigol tem? E que moral que o Gabigol tem para exigir alguma coisa, cara? O Flamengo ainda fez muito em oferecer 50% de aumento de salário. Eu achei isso bizarro, um absurdo. O Gabigol não tá jogando nada faz quase 2 anos, cara. Não me parece que o Flamengo esteja fazendo um esforço muito grande para mantê-lo agora. Só que aí a gente pensa assim, tem um treinador ali que sabidamente não é o maior fã do Gabriel. O time está todo desfalcado e o Gabriel entra alguns minutos em fim de partida. Até porque esse técnico valoriza características diferentes para o centroavante, para referência. Ele poderia jogar atrás do Pedro, como já fez em outros momentos, na falta ali do Arrascaeta, do Dela Cruz. Eu acho que ele tem outras funções. O Gabriel tem a oferecer. Mas também já está claro que o treinador não está disposto a mover muita coisa para que ele seja aproveitado no Flamengo. E a diretoria contratou esse treinador sabendo disso. É também verdade que o Gabriel, nas últimas oportunidades que teve, não foi o Gabriel de alto nível que foi em outros momentos. E tem toda a situação de não saber quanto tempo de punição ele vai ter. Então, acho que tem pontos que a gente precisa olhar para entender por que o Flamengo está tratando isso desse jeito. Mas, de fato, com a idade que ele tem, um contrato de 1 ano, eu entendo que o jogador fique desagradado. Até se a gente analisar o contexto recente do Flamengo. O Bruno Henrique, com 32 anos, assinou um contrato
por mais 3. Só que o Bruno Henrique não tem nenhum problema no caso, né? Na corte arbitral do esporte. O Bruno Henrique não corre risco e não corria risco de ser suspenso do futebol. Já o Gabigol, por culpa dele próprio, corre o risco de ser punido aí por 1 ou por 2 anos, né? Por isso que o Flamengo ofereceu 1 ano só. E se a gente analisar o que já fizeram pelo Flamengo, ambos têm grandes serviços prestados e são ídolos, de certa forma, intangíveis na história do Flamengo. E isso, Dani, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, no ano passado, quando o Flamengo e o Júnior Pedroso, o agente do Gabigol, relembra disso também, houve um acerto entre as partes. Um acerto de apertar a mão e falar, Gabigol vai continuar. Só que esse acerto não foi chancelado pelo presidente Landim. O presidente Landim, quando tem ali o acerto em mãos, ele dá um passo atrás. Quando tem o contrato já assinado pelo Gabriel na mesa dele, ele não assina. Opa, isso aqui não estou de acordo, o tempo de contrato, não é por aí, o Flamengo dá um passo atrás. Mas houve um acerto com o jogador e chegaram a um termo comum. Departamento de futebol, com Spindel, com Marcos Braz, chegaram ali em algo que ficaria bom para as duas partes. E como houve esse desacerto, qual é a expectativa do Gabigol? Era de ter um contrato maior, de ter o tamanho dele reconhecido no clube. Só que nesse meio tempo, desse acerto para cá, muitas coisas pesaram contra o Gabigol. A primeira delas, o anúncio, ele ter sido indiciado pelo descumprimento do protocolo antidoping. Isso daí é um peso gigante, porque ele corre risco de tomar uma punição severa de 2 anos. Teve o episódio da camisa do Corinthians e, antes desse episódio, uma baixa técnica do Gabigol. Então foram várias coisas que fizeram com que o Gabigol não perdesse valor de mercado, mas perdesse valor internamente para o Flamengo. Ele se tornasse dispensável. Só que aí entra um ponto que é muito sensível nessa história e que eu acredito que a diretoria do Flamengo esteja menosprezando, que é o sentimento do torcedor pelo Gabigol. E depois do Gabigol ter feito tudo isso, camisa do Corinthians, antidoping, ele entra no Maracanã, o torcedor... O antidoping não incomodou o torcedor. O que incomodou o torcedor foi a camisa do Corinthians. Mas até a camisa do Corinthians, depois parece que ali... gente, é o Gabigol. Vamos lá. Muita gente ainda fecha com o Gabigol na torcida do Flamengo. E muita gente vai ficar extremamente chateada de ver o Gabigol sair. Eu entendo a parte racional da coisa, de analisar o que o Gabigol tem feito recentemente. Se a gente analisar recentemente, o Gabigol 50% de aumento pelo que o Gabigol tem feito desde uma temporada e meia pra cá... Tinha que dar 50% de desconto, né, Gabigol, no seu salário, né, cara? Porque você não joga nada. Pode ser até muito. Só que pelo que ele representa, aí a conversa muda. E nesse aspecto, Dani, aí eu vejo que ao oferecer 1 ano de contrato, isso é um desrespeito ao ídolo, na minha visão. Porque aí tá jogando a bola no colo do jogador. Porque... seria legítimo. O Breler, você esqueceu que ele está sendo julgado. Ele está jogando por causa de um efeito suspensivo. Ele pode ser condenado, cara, e ficar afastado do futebol. Isso está na mão do CAS, está na mão da FIFA. Legítimo, por parte da diretoria e do Landim, chegar e falar, olha, não queremos renovar com o Gabigol. Acreditamos que o que ele fez nas últimas temporadas não está ajudando o Flamengo, a nossa projeção é outra, vamos buscar outro jogador. Isso é legítimo, mas a diretoria assume isso. A diretoria assume o ônus de prescindir de um jogador como ele. Mas ao oferecer só 1 ano de contrato, mesmo com um aumento salarial... eu entendo pela questão da punição. Mas aí a diretoria está rifando o cara. Porque, e até pela punição, possibilidade, discute sempre, olha, vamos colocar uma cláusula aqui, se o Gabigol for punido, esse contrato é suspenso, isso dá-se um jeito, até porque o novo clube do Gabigol vai precisar se proteger nesse aspecto. Agora, jogar essa decisão no colo deles, e não é um jogador qualquer, é um ídolo, um dos maiores ídolos da história do Flamengo, eu entendo como algo que é como um método dessa diretoria, que em outras renovações já jogou muito ali no... o financeiro não aprovou. O financeiro... E quando é uma decisão do departamento de futebol,
Braz, Spindle e principalmente o presidente Landim deveriam bancar essa decisão. O Flamengo não quer mais o Gabigol, mas estão transferindo a responsabilidade e eu vejo que isso não é certo. Cara, quem falou... Cara, como você interpreta as coisas, velho? Quem falou isso, que o Flamengo não quer mais o Gabigol, não foi o Flamengo, foi o empresário do Gabigol que falou isso. O Flamengo quer o Gabigol, quis renovar por mais um ano e o Gabigol não quis. Tem aqui, foi muito bom, Brelli, você recuperar toda essa memória dos acontecimentos do Gabigol. Porque na última manifestação do presidente do Flamengo, ele disse que se o Gabigol sair, ele vai apagar a sua imagem, a imagem construída no Flamengo. E se o Gabigol não sair? Vamos fazer uma suposição aqui para ouvir vocês dois. Ele vai e fica um ano. O Tite bota ele para jogar 3 vezes. O que ele vai construir? Assim, não, eu quero tomar por base as declarações. Por quê? Se ele é tão imprescindível assim, como ídolo do Flamengo, você oferece para ele 1 ano de contrato? Não, a questão do contrato eu até entendo, ele não tem 38 anos para 1 ano de contrato. Ele tem 28. É o contrário. Então, eu acredito que... Eu sei que tem muito torcedor do Flamengo que diz o seguinte, o Gabigol nessas 2 últimas temporadas, vamos dizer assim, não jogou como o Gabigol. Né? Na última. Essa última é... De um ano para cá, né? O meio da última e meio essa. Daquela para o meio dessa. Você não jogou como o Gabigol. Não jogou. Se você for pensar do que o Gabigol tem capacidade de fazer, você vai ver que ele é um jogador que tem características próprias e tem uma coisa que tem muito jogador que briga para ter, luta para ter e não tem. Ele é decisivo na hora que precisa. Ele fez gols do Flamengo em todas as finais de Libertadores da América. Todas. Inclusive quando perdeu para o Palmeiras. Sim. Ele fez gol em todas as finais de Libertadores que ganhou. Então, ele tem mais gol que final, né? Porque ele vem fazendo gols em todas as finais de Libertadores. 4 gols em 3 finais. Então a gente vê o Gabigol como um gigante diante da torcida do Flamengo. Mas que o presidente do Flamengo opta por não ter o Gabigol, por situações diversas, todas apresentadas pelo Breiler aqui de maneira correta. Claro que existem clubes do interior, do exterior que têm interesse, o Panathinaikos é um, e um clube do Brasil que tem interesse é o Palmeiras. Que, ao que me parece, o Palmeiras tem condições de ter um jogador desse porte, em termos financeiros, de atrair um jogador. Se ele vai ser aproveitado, aí o Silas vai me ajudar. Características para jogar no Palmeiras. Porque no Flamengo, mesmo que ele fique, o espaço é muito reduzido. Este é o meu ponto central, Silas. O Tite não aproveita o Gabriel. Não, então, aí vai se criar um problema entre o Tite e a diretoria, porque a diretoria vai começar a pressionar o Tite para botar ele para jogar, só que tem um outro aspecto. O Pedro vai dar chance para ele? Não está dando. Então, assim... Mas a única maneira dele jogar é na vaga do Pedro? Então, mas voltando um pouquinho só atrás, Dani, o Pascoal falou uma coisa bem legal. 1 ano, que a gente ponderou aqui que ele não está sendo o Gabigol que foi uma vez. Sim. Mas o Arrascaeta foi o mesmo. João Gomes foi embora. O Avião, que esteve aqui com a gente outro dia com você, um cara especial, meu filhão, foi embora também. Foi campeão lá. A gente viu ele levantando a taça lá, depois a gente viu ele lá com o Real Madrid, com o Vini, junto com a galera toda lá. Depois que o João Gomes sai, o Gerson sai e volta. Tá voltando a jogar agora. Aquele Gerson que a gente conheceu. Lado esquerdo, o Bruno Henrique machucado. Ficou um tempão machucado. Everton Cebolinha começou a jogar com o Tite. O Luiz Araújo. Joga, não joga. Fez 2 golaços outro dia aí, mas ainda não... A meninada tentando um espaço. De La Cruz talvez seja o único cara que chegou agora e que todo mundo... Pô, esse é o cara. E tá sendo o cara. Então, defesa... Davi Luiz, tudo bem, voltou a jogar agora também, tá rendendo bem. Você está querendo dizer que o coletivo também não o ajudou? Também não ajudou. E o Gabigol, ele não joga de costas, Gabigol não faz gol de cabeça, sendo centroavante. Verdade. Então ele vem pro Palmeiras, que foi a pergunta do Pascoal. O Rony não vai dar chance para ele, porque o Rony não deixa zagueiro jogar. O pós-perda, perdeu a bola, o Palmeiras marca. O Flaco Lopes faz gol de cabeça. Pula no meio dos caras lá. Não é esse o caso do Gabigol. Então, assim, eu vejo que, tecnicamente falando, concordo com o Blair, todo o ídolo que ele é no Palmeiras, mas tudo tem um fim. No Flamengo. Tudo no Flamengo. Tudo tem um fim. Eu acho que no Flamengo chegou um momento que não vai mais dar pro Gabigol enquanto o Tite estiver ali. Perfeito. Vai ser difícil, eu acho.
é isso, tudo tem um fim, o ESPN FC também, a gente tem que ir embora. Tá aí, galera, agora vamos lá, cara. As pessoas, elas tiram de contexto o que tá acontecendo. Não é possível, cara. Deixa eu só tirar a tela do fundo. Vamos lá, então. Quem que falou que o Flamengo não quer mais o Gabigol? O empresário dele, o Júnior Pedroso. Ele que falou. O Flamengo não quer mais o Gabigol porque só ofereceu 1 ano de contrato. Cara, como que você vai oferecer 3, 4 anos de contrato, 5 anos de contrato para um cara que está sendo julgado e pode ficar fora do futebol se ele for condenado? Como? Me explica, como? O Flamengo ainda foi bonzinho, ofereceu 1 ano para esperar desenrolar essa situação do Gabigol e ainda ofereceu 50% de aumento de salário. Um absurdo oferecer 50% de aumento de salário para quem não está jogando, para quem entra e não resolve, para quem não consegue jogar bem. Faz muito tempo que o Gabigol não joga bem. O que ele fez, cara, tá marcado na história e ele já ganhou por isso. Não teve um mês que ele jogou de graça, ele recebeu todos os meses. Então não vem com esse papinho de gratidão, de tá, tudo bem, a gratidão existe, só que ele foi bem pago por isso, cara. O torcedor é grato sim, ficou marcado na história, tá aí, ó, para todo mundo ver, né? Para todo sempre. Vai estar marcado que ele fez 2 gols, 3 gols, né, em finais de Libertadores, né? Ele ajudou a conquistar 2 Libertadores pelo Flamengo, ajudou a conquistar Brasileiro e Copa do Brasil. Tá na história, cara, pronto. Só que ele não jogou de graça, ele ganhou para isso. Então, assim, é muita falta de ver também pelo ponto de vista do clube. O Flamengo é maior do que qualquer jogador. Nenhum jogador pode fazer o que quer com o Flamengo. E o Landim tá certo nesse quesito. Ele tá certo, cara. Como que você vai oferecer 3, 4 anos de contrato pro cara que pode ser punido aí e ficar fora do futebol por 1 ou 2 anos? A gente não sabe o que vai acontecer nesse julgamento. Ele pode ser inocentado, ele pode ser punido. Tudo pode acontecer, galera. Não depende de mim, não depende de ninguém, nem do Gabigol, nem de ninguém. Então, vai depender dos caras que vão julgar ele lá no CAS, lá na FIFA, né? Não tem data marcada ainda para isso. Então, vamos ter a consciência de que dessa vez a gente tem que enxergar que a diretoria do Flamengo está pensando no Flamengo. Não está pensando em jogador, está pensando no clube. Você é torcedor de jogador ou do Flamengo? Antes do Gabigol não existia Flamengo? Você gosta mais do Gabigol do que do Flamengo? Cara, é isso que eu te pergunto, né? Porque eu sei que tem muita gente que prefere o Gabigol do que o Flamengo. Não é possível um negócio desse, cara. Se o Gabigol sair, não vai fazer falta nenhuma. Ele não tá jogando. O que ele tá fazendo? Se o Pedro sair, vai fazer falta. Porque o Pedro faz gol, né? O Pedro tá jogando bem faz tempo. Já o Gabigol, se sair, meu amigo, não vai fazer falta, galera. É isso, cara, meu ponto de vista. Não quer dizer que eu não gosto dele. Não quer dizer isso. Eu gosto dele, eu gosto do Gabigol. Todo mundo sabe disso que assiste meus vídeos aqui. Pra quem presta atenção no que eu falo e não pula o vídeo, né? Tem uns... Daí depois eu falo alguma coisa, vem me criticar. Ah, cara, você que me critica, você não tem moral, porque você que pula o vídeo, você não sabe a minha opinião. Então você não pode me criticar, porque eu já defendi muito esse cara aqui no canal. Valeu? É isso. Saudações rubro-negras. Se você concorda comigo, comente. Se você não concorda, comente também. Sem xingamentos, porque se xingar a gente oculta do canal, nunca mais comenta, tá bom? É isso aí que eu faço. Saudações. Fui.